tem uma história que é... Os judaísmos têm muita história, né? Tem muita coisa que aconteceu. Tem um conto que é real, mas eu não tenho aqui o nome de todo mundo, porque mudaram muito os nomes e tal, de que na Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, muitos judeus fugiram para o Brasil, fugiram para os Estados Unidos, e tinha um cara que era ajudante de rabino, né? Vocês sabem o que é rabino? Rabino é o nosso padre, né? O cara era ajudante de rabino na Polônia, e muita gente fugiu da Polônia. Minha avó veio da Polônia. O antissemitismo era muito grande na Polônia, tá? Mesmo antes da Segunda Guerra? Da Segunda Guerra. Minha avó assistia aula em pé. Caralho. Na sala de aula, porque era judia. Caralho! Sim. Que absurdo. Sim. E na Rússia e na Polônia tinham muitos pogroms. Você tinha vilas judeus, a população invadia e matava todo mundo. Caralho. Tinha... E pra quem não sabe, né? Que galera odeia os judeus assim? Cara, naquela época, dá pra explicar. Você não tinha muita comunicação nem nada, então tinha uma ou duas pessoas mais que conseguiam... subverter a cabeça das pessoas. Tipo, o judeu faz ritual satânico, ou faz não sei o quê. Cancelaram os judeus naquela época. O judeu era diferente da massa, e tudo que é diferente assusta. Entendi. Então, isso eu tô tentando ser bom, né? Colocar uma perspectiva de que selecionaram de uma sociedade odiosos. Mas existia muita matança na Polônia, Rússia, a Alemanha tinha uma população muito grande judaica. E aí esse cara fugiu, esse ajudante de rabino fugiu para Nova York, numa leva de judeus de navio. E quando ele chegou em Nova York, como ele era ajudante de rabino, o que ele tentou ser em Nova York? Ajudante de rabino. Aí foi nas sinagogas, só que ele não sabia ler e escrever. Então, como ele não sabia ler e escrever, ninguém queria ele ajudante de rabino em Nova York. Ele não ia ajudar muito. Lá ele precisava ler e escrever. Sim. Na Polônia, não. E aí, diante dessa situação, cara, ele não tinha o que fazer, não tinha trabalho. Cara, precisou fazer alguma coisa. Viu num supermercado, numa loja, frutas, que era longe das ruas principais, e falou, porra, eu vou comprar aqui, vou tentar vender em algum lugar. E pegou ali maçã, banana e tal. Não, banana não, maçã. E começou a vender em outro lugar. Comprava, vendia. Aquele esqueminha. Comprava, vendia. O negócio foi crescendo, montou uma banquinha, alugou um espaço, aquela coisa foi crescendo, criou um mercado. Tem uma comunidade judaica muito grande em Nova York, tá? Foi criando aquilo, virou um mercado, virou 2 mercados, virou 3 mercados. Aquilo foi passando com os anos, cara trabalhando pra caralho, passando. Até que, depois de muitos anos, óbvio que ele aprendeu a ler e escrever, mas é diferente quando você aprende isso com 30, 40, 50 anos do que difícil, né? Novo. E aí, um dia, quando ele foi assinar um documento vendendo a empresa dele por um valor absurdo, na hora dele assinar os documentos, estava conversando com um banqueiro, ele assinando, aí o cara viu que a letra dele era, um negócio... Horrível. Aí falou, pô, mas você tem uma letra muito ruim e tal. Ele falou, olha, porque eu aprendi a ler e escrever há muito pouco tempo. Muito depois. Então, por isso que minha letra é assim. Aí o cara falou pra ele, porra, se você aprendeu a ler e escrever muito tarde e é um cara bilionário, imagina se você tivesse aprendido a ler e a escrever quando você era novinho. Aí falou, pô, se eu tivesse aprendido a ler e escrever quando eu era novinho, eu não seria bilionário, eu seria um ajudante de rabino. Nada contra ser um ajudante de rabino. Sim. Mas a dificuldade moldou o cara para que ele evoluísse. E eu genuinamente acredito nisso, cara. Que você tem uma dificuldade, você só tem um fator resolver. Se eu virar pro cara e começar com um discurso agora de que não, você tá numa situação ruim, meu filho, se junta com mais gente, vamos abrir um grupo de WhatsApp, todo mundo tá numa situação ruim e vamos ficar chorando. Lamentando. Eu não acho que seria uma coisa produtiva de ajudar a pessoa. Então,